seus altos e baixos, isso aí é um ensinamento pra gente, que você não desiste nunca, tá sempre com os novos projetos, novas informações. Eu passei por, como você falou, altos e baixos, mas eu passei por baixos muito baixos. Do meu aprendizado, eu fiquei muito melhor. Eu só fiquei sem dinheiro. Sim. Mas eu não fiquei burro. Paguei, eu comprei essa experiência que eu tenho, eu comprei e paguei, é caro nela. Essa união, a gente falar, a gente trocar ideia, e para isso eu te parabenizo, né, pelo seu trabalho, que é o trabalho de levar conhecimento para as pessoas. O Fazenda Planejada, ele deveria conversar um pouco mais com o Antônio Schacker. Quanto mais a gente crescer a nossa agricultura, mais nós vamos potencializar a nossa pecuária. Quando a gente fala em desmatamento, ela liga logo aquilo a um crime, a uma coisa absurda. Quando a gente fala também sobre regenerativo, isso é coisa de ambientalista. Fala, moçada, tudo jóia? A gente, mais um podcast, mais uma gravação aqui, um convidado especial com a gente, e dessa vez Mauro Lúcio vindo mais uma vez com a gente, nosso conselheiro mor aqui do canal. Você tá bom, Maurão? Oi, Rodrigo, eu tô um privilégio sempre estar aqui contigo. Então, no início do ano, já começando, né? Então, para mim é um privilégio estar junto, estar levando uma mensagem para as pessoas, né? Algo que a gente vem trabalhando, fazendo. O assunto principal, Maurão, que eu vi umas postagens suas sobre supercria regenerativa, um projeto novo tá vindo, um tema realmente, o pessoal ainda tá querendo entender como é que é isso, saber se tem retorno, se não tem. A princípio eu queria que você me falasse onde que está esse projeto, qual o principal objetivo dele e que pé que tá. Tá no começo, comecinho, engatinhando, como é que tá? Olha, Rodrigo, Supercria, o projeto que nós estamos fazendo, está na Fazenda Tijuco. Mas, dando um passo atrás, esse projeto, nós participamos de um projeto chamado Pioneiros, é um projeto junto com o Antônio Schacker, do Instituto Integra. Sim. Então, o Supercria foi um projeto criado, Supercria Regenerativa, é um projeto criado pelo Antônio Schacker, e ele trouxe para nós a ideia. E aí nós compramos essa ideia, achamos que ela é boa, então nós somos todos participantes do projeto Pioneiros, né, do Instituto Integra. São 6 fazendas e a Fazenda Tijuco é uma delas. Então tem 2 fazendas no Mato Grosso, tem uma no Pará, que é a Fazenda Tijuco, tem uma fazenda no Tocantins, uma em Goiás e a outra em São Paulo. Então, são 6 fazendas que estão fazendo esse mesmo sistema, né? E aí nós somos uma delas, nós colocamos o Pará nessa evidência aí, e é uma coisa que eu acredito muito. A força do Pará na pecuária não podia ficar de fora dessa aí, né? E como que... Eu acho, eu vejo que o Pará tem um potencial muito grande. Não é de hoje que eu vejo isso foi colocado na minha cabeça pelo meu pai, né, quando na década de 70, finalzinho da década de 70, início dos anos 80, uma vez eu perguntei para o meu pai, né, por que ele tinha escolhido o Pará, né, no caso a gente estava indo para Paragominas, que era um lugar tão longe, né, da nossa terra natal, da onde a gente vinha. Aí ele falou para mim, olha, o Pará tem 3 Cs que não tem em lugar nenhum no mundo, que é chuva, calor e, na época, crédito. Sim. Então eram os 3 Cs que o Pará tinha, que não tinha em outro lugar. E assim, realmente o clima, né, do Pará para a pecuária, as intenções das áreas, então nós temos o regime de chuvas, ele é muito propício para a pecuária. Então, por isso que nossa pecuária é pujante, por isso que nós somos o segundo rebanho hoje do país, né, de um país que tem o maior rebanho do planeta comercial, né? Sim. O maior rebanho comercial do planeta. Então, nós somos o estado com o segundo maior rebanho. Eu acho que hoje nós perdemos aí para Mato Grosso, só porque Mato Grosso tem um outro quesito. Ele, em termos de clima,
é quase igual ao nosso. Eu prefiro o nosso, até pelo regime de chuva nosso, eu acho que é mais interessante do que o deles. Só que eles têm um fator, né, uma coisa que ajuda muito, que é a agricultura. A agricultura ajuda muito para eles, e eu acho que esse é o caminho que nós estamos percorrendo agora. E quanto mais a gente crescer a nossa agricultura, mais nós vamos potencializar a nossa pecuária. Não, excelente. E hoje a Fazenda Tijuco, ela tá em que ponto? Tipo assim, para poder implantar esse projeto e começar? O que vocês viram que, não, aqui nós vamos começar esse projeto? Olha, Rodrigo, eu vou te falar, por exemplo, qual foi muito a minha visão nisso aí. Toda vez que a gente fala em pecuária, a gente quer colocar a pecuária, por exemplo, dos Estados Unidos, como uma das pecuárias mais avançadas, uma das melhores pecuárias. E eu fui, né, algumas vezes nos Estados Unidos para poder visitar, para poder conhecer. Realmente a pecuária dos Estados Unidos é uma coisa apaixonante, principalmente para quem gosta de pecuária. A pecuária dos Estados Unidos, ela tem algumas coisas, particularidades, que, por exemplo, ela nos remete a um passado, né, que é a época do faroeste, a época dos cowboys e tal. Então elas nos remete a isso, mas ela também nos leva a um futuro muito grande, ou seja, é maquinário, é confinamento, são coisas muito, muito evoluídas. Mas quando a gente sai disso, aí a gente vai ver a realidade, né? Então, na realidade, por exemplo, a pecuária dos Estados Unidos, ela ficou muito no sistema de engorda de boi. Então, toda vez que a gente fala da pecuária dos Estados Unidos, o que você vê nela melhor é a engorda, ou seja, a recria a engorda, porque ela é praticamente toda feita no confinamento. E aí você vê pouco, né, falar sobre cria. Sim. Falar sobre o bezerro. Então, o bezerro dos Estados Unidos, né, que vai para esse confinamento, uma parte vem do Canadá, a outra parte vem do México. Então, por isso que todas as vezes que a gente fala na pecuária dos Estados Unidos, eles, por exemplo, eles têm um número de rebanho bem menor do que o nosso, sim, com uma venda muito maior do que a nossa. Então, eles falam muito, né, sobre a taxa de desfrute dos Estados Unidos. Mas, normalmente, quando a gente vê isso, a gente, às vezes, compara isso de maneira errada. Por exemplo, é como se você fosse comparar o Brasil, é uma fazenda de ciclo completo. Nós não importamos bezerro de ninguém. Sim. Todo bezerro, todo boi que é vendido aqui, ele é feito aqui, ele nasceu aqui, ele é um bezerro nascido aqui. Então, isso é uma fazenda de ciclo completo. Nasce, desmama, recria e engorda tudo aqui, né? Os Estados Unidos não, ele compra muito bezerro, então ele não tem um processo da cria. Então, quando você pega uma fazenda que é só de recria e engorda, a taxa de desfrute dela vai ser muito maior do que uma fazenda de ciclo completo. Você entendeu? Então, aí eu fazendo essas analogias e vendo, só que o que aconteceu? Todo mundo fala, e a maioria das pessoas, quando vem prestar consultoria, eles começam a levar os pecuaristas para poder fazer esse sistema de recria e engorda, porque falam que ele é muito mais lucrativo, que ele é muito melhor, né? Mas isso vai fazer o quê? Isso cria você de uma dependência da matéria-prima, que é o bezerro. Então, hoje a gente está vendo os Estados Unidos sofrer muito com isso. Um bezerro nos Estados Unidos hoje está a mais de $2.500. Na semana passada eu vi um leilão, né, saindo bezerro de $2.930, bezerro de 234 quilos. Você entendeu? Então, assim, o bezerro está quase valendo o preço de um boi gordo. Tá? Então, quando você... Então, por quê? Porque eles não têm essa matéria-prima. Sim. Né? Essa matéria-prima... A oferta é pouca, né? Então, nós também, num passado muito recente, se a gente for ver 2019, 2020, 2021, né, nós chegamos a pagar bezerro muito caro perante o que estava o boi gordo.
Depois nós tivemos aí uma caída, né? Então esse bezerro ficou barato, né? Mas nós tivemos isso e parece que a gente vai entrar nessa nova era, né? De bezerro muito caro e complicado para quem faz o ciclo só de recria e engorda. Então foi pensando nisso, tá, que eu comecei a falar, nós precisamos de trabalhar um sistema de cria, né, um sistema sustentável de cria, um sistema onde a cria dê dinheiro, que ela passa a ser um negócio interessante e que ela devolva, né, tenha margem de lucro para o criador. Sim. Então foi por isso que eu enveredei nesse caminho, né, da questão da supercria regenerativa. O regenerativo, né, às vezes é um nome que as pessoas, é engraçado que existem nomes, né, talvez eu vou falar uma coisa, fazer uma analogia, não sei se é muito certa, mas por exemplo, quando a gente fala em desmatamento, tá? As pessoas, principalmente as pessoas que não são daquele ramo, né, que às vezes não são da pecuária, elas pensam de cidade, elas ligam logo aquilo a um crime, a uma coisa absurda, né, a um negócio, e como nós estamos vivendo momentos assim, muito delicados entre de dicotomia, então as pessoas já ligam logo aquele nome a algo contrário. Quando a gente fala também sobre regenerativo, as pessoas que são do nosso ramo, do nosso meio, já isso é coisa de ambientalista, quando aperta sai até coisa de boiola, entendeu? Porque é o regenerativo e tal. Então, esses nomes, às vezes, eles pegam um significado que não é o verdadeiro significado dele. Sim. Né? Não é o verdadeiro significado. Então, mas deixando as ideologias de lado, né, saindo fora disso, para mim, né, o que eu fui buscar no regenerativo? Regenerativo é uma coisa que regenera, é uma coisa que volta a ser como antes. Sim. Então, o que eu quero? Eu não quero voltar, né, as terras, né, como eram antes, no sistema delas virarem florestas. Mas quando eu vejo, eu participei, né, para poder a gente tirar o nome da conversa, eu participei, né, muito da conversão de florestas em pasto. Sim. Eu vivi muito isso, porque eu conheço o Pará desde 1976, foi a primeira vez que eu vim. E eu mudei para o Pará em 1982. Então, muitas áreas, né, muitas áreas que hoje são pastos, eu conheci como floresta. E todas essas áreas, tá, que quando convertidas de floresta para pasto, naquele momento, elas aguentavam muito gado. Na região de Paragominas, entre 2 a 3 cabeças por hectare. Na sua região, Rondon, que tem terras muito boas, elas aguentavam de 3 a 4 cabeças por hectare. Que é o que aconteceu, por exemplo, em Xinguara, Sim. que aconteceu em São Félix do Xingu, em terras de Altamira, em terras bem mais férteis, né? Então, a minha procura no regenerativo é como eu faço para essas terras aguentarem o mesmo tanto de animais que elas aguentaram quando elas foram abertas. Então eu quero regenerar isso, eu quero regenerar esse solo a aguentar aquilo que ela aguentou. Por que ela degradou? Porque o sistema que nós trabalhamos foi errado. Sim. Foi um sistema, um modelo, né, que a gente tem que é altamente só de retirar do solo, né? Então nós não trabalhamos nós não trabalhamos um processo de fertilidade, nós não trabalhamos isso. Então, é um modelo extrativista, o modelo que nós usamos até então. Sim, sim. Né? Então, o que eu estou fazendo, né, o que eu acredito nesse regenerativo, é voltar essas áreas nesse mesmo sistema que era antes. Então, aí tem várias coisas, né, que ajudam a isso acontecer. E o que muda numa fazenda de cria, de pecuária, já de cria assim normal,
para transformar ela numa fazenda supercria regenerativa? Que processos principais que vão mudar para ela poder chegar nesse... A verdadeira mudança, ela está escrita em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o seguinte, eu vou até ler para você, para poder você entender o que é isso. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a mentalidade. A mudança, ela não está na fazenda. A mudança está dentro da sua cabeça. A mudança está na mentalidade. Eu tinha, só para cortar um pouquinho, eu tinha uma frase escrita aqui, ó, que é: regeneração não começa no solo, começa na cabeça do produtor. Justamente encaixando. É isso aí. Então, esse processo, né, antes de começar na fazenda, ele tem que começar na sua mente. Sim. Então, você tem que mudar a sua cabeça, né, para poder aceitar essas coisas. Por exemplo, o processo que nós fizemos na Fazenda Tijuco, primeiro é o seguinte, eu peguei, já para poder testar, eu peguei a pior área. A pior área no sentido seguinte, é uma área já de quase 30 anos, tá? Sim. Essa área, ela não sofreu reforma, ela não sofreu nada disso, então ela estava num nível, assim, de produtividade baixo. Então ela trabalhava algo em torno de 0,8 cabeças por hectare. Uhum. Então era um nível baixo. Ela a maior parte dela, da área que a gente está fazendo, ela é de umidícola. Na verdade, ela era de braquiarão com umidícola, mas hoje a gente vê muito pouco braquiarão, a maioria, acho que nessas áreas mais de 80% umidícola, talvez de 80% a 85% de umidícola e um pouquinho de braquiarão misturado, mas a gente tem um pedaço, né, dessa área que é de mombaça. Então esse mombaça foi reformado há 2 anos atrás. Então esse mombaça está com a fertilidade bem melhor, né? Então a área de mombaça deve ser algo em torno aí de uns 30% a 40% da área toda do que a gente está fazendo supercria. Outra coisa que é interessante que nós usamos é o seguinte: é difícil às vezes, né? As pessoas querem que as coisas nasçam grandes. Sim. E as coisas não nascem grandes. Então, quando eu vejo muito, e vejo assim, Salomão, e foi considerado o homem mais sábio que teve, né? E Salomão, de como ele adquiriu a sabedoria, além de pedir a Deus, né, que a sabedoria é uma coisa divina, mas foi contemplando a natureza. Ou seja, muitas das coisas que ele aprendeu foi através da natureza. E a natureza nos ensina muita coisa, às vezes a gente não quer aprender. Então, quando você vê uma árvore, uma castanheira, que é uma árvore gigantesca, ela sai de uma semente desse tamanho. Então, você não consegue plantar uma castanheira daquele tamanho. Você não consegue uma árvore de 30, 40, 50 metros, você não planta ela nem com 5 ou com 8 metros. Ela sai de uma semente. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer e entender que, mesmo que sejam projetos muito grandes e muito revolucionários, eles precisam começar pequenos. Precisa dar o primeiro passo, né? Isso, e é nisso que às vezes as pessoas ficam desestimuladas, porque, por exemplo, a Tijuco é uma fazenda de 9.000 hectares, de 4.500 hectares de áreas de pasto, né, de área aberta, e nós começamos em uma área de 220 hectares. Mas está tudo certo, porque é isso mesmo, a gente precisa de aprender, a gente precisa de desenvolver. Se ela der certo, né, através da palavra a gente vê que se você for fiel no pouco, você vai ter acesso ao muito. Sim.
Você entendeu? Então, não é o tamanho, não é a quantidade, é a qualidade de como você faz aquilo, é o aprendizado que você começa. Você não espera seu filho ficar grande para você colocar na escola. Você coloca ele pequenininho, ele aprende muito mais pequenininho. Então, nós precisamos de entender isso e começar. Sim. Na mente, está tudo grande, mas na realidade, no pé no chão, está pequeno. Então, essa área é uma área pequena, é uma área que foi assim, escolhida como uma área pior, mais degradada, para poder ver se realmente, se eu trabalhando, eu vou regenerando. Também não é da noite para o dia sair de 0,8 cabeça e ir para 3, que é o que ela aguentava quando ela começou, né? Mas é um processo gradativo que a gente vai fazendo. Mas é algo em torno, nessas áreas mais fracas, né, que vamos dizer, só de você começar esse tipo de manejo, você aumenta entre 30% a 40% a sua lotação. Não é milagre, né? Como dizia a tiazinha, não é milagre, é tecnologia. Ou seja, é porque a gente começa a colher muito melhor aquilo que produz. É que a gente começa a trabalhar de uma maneira muito mais certa pro capim, tá? Do que o que a gente faz atualmente. Ou seja, a gente, pra você ter uma ideia, esses capins, né, lá, eles trabalham um dia, que é a pressão, o pastejo normalmente é de um dia, e descansa algo em torno de 30. Entendi. Então, se você pegar isso, você vai ver que ao longo de um ano, o seu pasto, aquele pedaço, ele trabalhou 12 dias, né, em um ano, e descansou 350, 353. Então, esse é um tipo de trabalho gostoso, né? Você trabalhar 12 dias e descansar 353. Isso aí é melhor, só não é melhor que o Roberto Carlos, né? Pois só perde para ele. 1/364. Mas, Maurão, quando você fala assim, justamente vem um pouco, casar um pouco com a gente que a gente vem conversando sobre fazenda planejada, né? Que é justamente você selecionar a área por área, e trabalhando ano a ano, cada aquela área, você não também olhar a fazenda como um todo. Você tem que olhar, beleza, mas você trabalhar numa parte e você realmente ir evoluindo na própria área ali, né, na própria fazenda. Não, esse ano eu vou fazer isso aqui, o ano que vem eu vou fazer aquilo ali, e o fazenda, a supercria regenerativa, o trabalho que for fazendo realmente é mais ou menos isso, é etapa por etapa e entendendo e aprendendo. Sobre o trabalho que você está implantando, a supercria regenerativa, eu sei que existem vários processos e tal, mas eu queria que você citasse um ponto que você parou de fazer e uma coisa que você começou a fazer dentro dessa área. Mas, por exemplo, o que eu parei de fazer e que eu comecei a fazer. Primeira coisa que eu parei foi de trabalhar errado com ela e comecei a trabalhar certo. Ou seja, a gente tinha pastejo fixo nessa área. E aí passamos por um pastejo rotacionado, né? A gente tinha, por exemplo, água de cacimba, ou seja, de represa. Aí é uma área para bezerro, né? Que é vaca parida, que a gente tá lá, né? Então tem o processo. E aí nós mudamos para uma água encanada. Certo. Né? Então essas mudanças, elas são radicais na produtividade, na qualidade e o que aumenta. Eu não posso te garantir agora, porque nós estamos na estação de monta, ainda não terminou. Mas a primeira inseminação, ou seja, a primeira dose, tá? Nas áreas do supercria, nós tivemos lote de 66%, mas nós fechamos com 62% de prenhez com a primeira dose. Sim. Tá? Aí você vai falar, mas como é que o que acontece? Ou seja, as vacas, elas começam a comer muito melhor. E eu quero te lembrar que, por exemplo, este ano, né, é diferente, pelo menos para nós, dos outros anos lá, o regime de chuva.
atrasou as chuvas, a entrada das chuvas, elas entraram muito fracas, uma má vontade danada, parecendo eu acordando de madrugada, uma preguiça para levantar, né? Então as águas começaram a chuva muito devagar. Sim. Mas mesmo assim nós não mudamos, continuamos metendo a estação. E nas vacas que tem, não são poucas, são quase 400 vacas, numa área de acho que são 217 hectares. Nós temos perto de 400 vacas paridas, né, nessa área. Essa área tem 20 e poucos anos já de uso, quase 30 anos. Não houve adubação, tá? A única coisa que houve foi o calcário, né, uma correção com calcário. Uma das coisas que o Integra traz muito para nós e que vem assim ao encontro, né, com o Fazenda Planejada, é que nós temos planejamento. E no planejamento, né, e isso foi uma das coisas que eu mais errei na minha vida, foi que o seguinte, eu trabalhei muito assim, com projetos diferentes, né, coisas novas, e eu vou falar, por exemplo, intensificação de pastagem. Eu fui o primeiro cara no Pará a intensificar a pastagem. Eu fui a primeira pessoa a intensificar a pastagem. E aí o que aconteceu? É um negócio muito bom, dá um resultado muito bom. Só que era para poder fazer, eu fazia. Não interessava o custo, não tinha planejamento. Por quê? Porque eu não conhecia fazenda planejada. Sim. Né? Então eu sofri muito. Eu tive muitos erros nessa parte, né? E aí os resultados eles pioraram muito. Já no Supercria, né, já tendo esses erros, aí a correção deles, né, é que a gente trouxe, trabalha lá com o Instituto, com o Integra. Então, no planejamento, para você fazer Supercria, existe que você vai colocar R$500 para poder ter a lucratividade. Nós só podemos investir R$500 na fertilidade, na correção do solo. Ou seja, tiveram lugares que eles pediram algo em torno de quase 3 toneladas de calcário por hectare. Mas esse valor extrapolava os R$500 que a gente tinha. Sim. Né? Então nós tivemos que reduzir a quantidade, né, para poder colocar, para poder ficar dentro do nosso planejamento. É porque uma das coisas que a gente precisa de respeitar é o caixa, né, que é o todo-poderoso. Sim. E eu não fazia isso antes. E eu sofri muito. Se tem pé de 3 toneladas, tem que colocar 3 toneladas. Mas o caixa fala que não pode. Não, o caixa deixa ele para lá que nós vamos dar um jeito. Era o meu pensamento. E aí o caixa foi e falou, não, já que você quer fazer, você está errado. Então você tem que fazer do jeito. Então eu sofri muito com essas coisas, né? Sim. Então, hoje, né, no planejamento, nós só colocamos calcário. Sim. E aí nós fizemos todo o sistema e a gente começou a produzir melhor. Ou seja, a qualidade do capim, embora com pouca chuva, mas ela é melhor do que quando a gente trabalhava. Então, esse deixar de fazer pastejo fixo para poder fazer pastejo rotacionado, tá? Deixar de fazer o pastejo rotacionado mesmo, para poder fazer pastejo em faixas, né? Porque aí essa coisa, isso foi tudo melhorando muito, não era o que a gente fazia, principalmente nessa área. Então isso mudou bastante, a qualidade da água, agora é uma transformação para mim, né, que adoro, amo, sou apaixonado por cavalo, por animal, foi deixar de ter cavalo e ter quadriciclo, né? Então assim, também foi uma... Qual é o principal, por que você tirou o cavalo e adaptou às tecnologias novas? Porque ele é muito, nesse sistema, ele é muito mais eficiente, ele é muito mais rápido, as pessoas começam a fazer coisas muito mais fáceis, né? Então, mais agilidade. Você atravessar a dinâmica para poder você fazer, porque o quadriciclo, ele te ajuda, por exemplo, na confecção da cerca. Você vai fazer na cerca com o quadriciclo, então não dá para você fazer isso a cavalo.
né? Então, todas as mudanças de piquete de uma para outra, eu tenho que carregar o corpo de sal, eu tenho que carregar o tanque de água. Então, a mobilidade com o quadriciclo ela é muito maior do que com o cavalo. E a pionada? A minha paixão continua pelo cavalo. Não para, não morre, não. Eu só vou lá a cavalo, eu não vou lá de quadriciclo. Mas, porque você já tem com mais tempo, lá, né? Você já vai ver com mais detalhes, já vai com mais tempo. Isso, então, a minha paixão, mas isso foi uma mudança, né? E como é que a pionada tá se adaptando ao sistema? Pois é, aí é que entra, porque o foco nosso muito, hoje cedo eu tive uma reunião, nós estamos, eu não sei se você tem sentido isso, mas a gente que está trabalhando muito direto na fazenda, nós temos sentido, todo mundo fala, né, da pecuária sobre insustentabilidade e todo mundo vai para esse quesito ambiental. E ambientalmente falando, a pecuária é uma das atividades mais sustentáveis que existe, tá? Mas nós temos um problema social. Sim. Ou seja, a gente está diminuindo demais a mão de obra. E a mão de obra está ficando muito escassa, muito difícil. E esse sistema, isso que nós estamos trabalhando, é para revolucionar. Tá? Então, no nosso negócio, o que a gente está querendo fazer, quando você vê, eu vou te falar assim, por exemplo, quando a gente está falando sobre mão de obra, tá? Sobre pessoas para trabalhar. Quando eu te falo sobre o McDonald's, o que vem na sua cabeça na mão de obra? Uma mão de obra barata, mais nova, né? Pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Isso aí, isso aí. É a idade, né? São só jovens. Sim. Mas mas você não muda o padrão. São só jovens, mas não muda o padrão. Você vai em todo o McDonald's no mundo inteiro. É o mesmo padrão. É o mesmo. Tá certo? E são todas pessoas jovens. Sim. Ou seja, aquilo ali tem um processo muito forte. Uma cultura que tem um processo muito forte para poder fazer aquelas pessoas. É isso que nós estamos fabricando. Então, hoje o modelo da pecuária de hoje, para você arrumar uma pessoa para trabalhar na sua pecuária, ele tem que ser vaqueiro, ele tem que ser um cara sacudido. Sim. Ele tem que montar em burro brabo, ele tem que pegar a vaca à mão, ele tem que fazer tudo. Aí é o seguinte, você entrou um gato no mato. Cadê o Tobias? O Tobias está acabando. Tá vindo os novos agripinos agora, né? Isso, tá vindo o agripino. Então, o que nós precisamos fazer? Tá? Isso não só com funcionários. A gente está vendo isso, um problema na sucessão. Sim. Então, quando você olha muito para a pecuária ela tem diminuído muito os sucessores, as pessoas que vão administrar aquilo. Então, a geração minha, tá, dos meus filhos já não são. A geração minha, hoje eu vivo muito isso, porque eu vivo 3 gerações, assim, eu fico assistindo. Eu não tenho mais, infelizmente, meu pai nem minha mãe, né? Então eu só fico assistindo. Então eu assisto a família, né, por exemplo, da minha esposa. Sim. Aí eu vejo o meu sogro, eu vejo a minha esposa e vejo minhas filhas. Então eu fico ali assistindo e estudando para poder ver os comportamentos, para poder ver essas diferenças. Então a minha geração, a geração da minha esposa, eles aceitam o desafio, ou seja, a geração do meu sogro, pecuária é coisa para gente firme, é para raiz, não é para Nutella. Então, o que nós fizemos? Eu, a minha esposa, nós nos moldamos para aquele negócio. Sim. Tá certo? Nós nos moldamos para aquilo ali. Então, a pecuária, ela não mudou nada, mas nós mudamos para poder vir para ela. Isso não vai acontecer para a próxima transição. Os jovens,
essa próxima geração, ela não quer mudar para poder virar, ela não quer deixar de ser o que ela é para virar raiz, para vir para isso aqui, não. Ela já está lá na frente, então, moderna, né? O que nós precisamos? Nós precisamos agora é adaptar os negócios, adaptar as fazendas a essa nova geração. Agora, o processo inverteu, e isso cabe a mim, cabe a minha esposa, a gente fazer isso, ou seja, transformar as fazendas para receber essas pessoas que vêm de lá. Sim, sim. Você entendeu? Então, por isso que não tem mais o Tobias, tem a Agripino. Sim. Ou os Tobias, então, ou os Tobias se adapta ou tá fora. Então, o que é interessante é o seguinte, o cara hoje que está cuidando lá do nosso Supercria, ele não sabia o que era a vaca, o que era um boi. Ele tinha que levantar o rabo para poder saber. Olha lá, se não precisasse, como diz o caipira, de aparpar para poder saber. Você entendeu? Ele não sabia nada. Só que hoje você vai lá e vê esse cara, ele mudando, ele muda 400 vacas, maneja para lá, maneja para cá, troca todo santo dia, troca a vaca. Ele chama a vaca, você vai lá, eu te desafio. Você vai lá num cavalão, bonitão, e fica chamando lá o boi do jeito que você sabia chamar. Você é boiadeiro, você vai lá. E ele entra no quadriciclo falando lá uma linguagem que para nós aquilo é um mandarim, o chamamento dele com as vacas, e as vacas vão tudo atrás dele, já não vai atrás de mim mais. Até as vacas já estão modernizando. Isso, elas gostam também disso, né? E assim, mas o que eu quero te dizer é que esse cara tá manejando esse gado. Aí quando eu levei o gado pro curral para poder fazer a IATF, foi o maior índice de prenhez na primeira dose. Tá certo? Sim. Por quê? Por causa da mansidão que é o gado. Sim. O gado é muito manso, o gado amansou, o gado virou cachorro. E isso faz toda a diferença no processo, né, de inseminação, para poder emprenhar o temperamento, né, mas o seu condicionamento que estão os animais. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós vamos ter, né, um McDonald's para poder fazer vaqueiro, para poder fazer pessoas para trabalhar com gado. Essas pessoas que estão entrando, por exemplo, esse cara, ele fala de capim, de altura de capim, esse cara fala de produção de capim para quantos animais que dá para poder fazer, e você não vê nenhum vaqueiro às vezes falar isso. Sim. Então, o que você quer? Você quer um cara que vai pegar e laçar um boi, não tá num burro bravo, pegar um boi pro rabo e jogar ali e fazer isso? Ou você quer um cara que te fala, olha, o pasto nosso tá bom, tem capacidade para colocar mais animais, nós estamos produzindo mais do que a quantidade de animais que nós temos? Ou, não, olha, nós precisamos de diminuir o tamanho do lote. O que o cara faz? Ele faz as contas para poder ver aquela quantidade de animal pelo tanto de pasto, de capim que ele tem. Sim. Aí ele diminui ou aumenta a área, porque ele faz cerca toda semana. Então eu posso ter piquete menor para sustentar esse lote. Ou eu preciso de aumentar o tamanho do piquete. Esse cara faz isso. Esse cara não conhecia nada disso. Ele já vem com outro pensamento mais, sei lá, mais técnico, mais... Ele tem o pensamento, mas ele tem o pensamento dele limpo. Isso, também tem isso, sem vício, né? Resquício, você entendeu? E aí a gente coloca esse drive dentro dele. Sim. Você entendeu? A gente vai lá e coloca, não tem um vírus. Sim. Tá? Agora, se você precisar dele para poder montar num burro bravo, esquece, você não tem esse cara. Eu conheci um cara, tempo atrás, aqui, a gente conversando e tal, eu já vim da fazenda e tudo, então quer dizer, eu já peguei muito vício do meu pai, tá? E o cara começando do nada, é esse cara aí que você tá fazendo aí, é tipo um cara desse estilo assim. Aí ele com receio de começar, eu falei, cara, você tá vindo zerado, você não tem vício nenhum, o que você aprender agora vai ser da agora pra frente, então você não pega nem o que seu pai, que seu avô fez, porque você nunca pegou isso aí, você nunca soube. Então nunca teve um martelando na cabeça, você tem que fazer isso no meu tempo, ainda contar a história pra você poder seguir em diante. Isso. Mas então... Maurão, eu queria te fazer uma pergunta assim, você que está implantando esse sistema agora e tal, e a galera, a gente precisa também escutar as pessoas para poder realmente a gente poder
ter argumento, falar, a gente não está vendendo o projeto, mas precisa falar, conversar e implantar isso aí nas outras fazendas, né? De uma certa forma, uma sementinha daqui, outra dali. Qual é a crítica que você tem mais escutado sobre esse novo sistema, fazenda regenerativa? Porque você sabe, o povo já começa com aquele negócio, isso aí é para inglês ver, isso aí é para não sei o quê. Então, o que você tem escutado da turma em geral? Olha, a maioria das pessoas, elas não acreditam. Aí eu vou falar para você o seguinte, vindo de mim, as pessoas não falam para mim, mas vão falar para você, né? Vindo de mim, a grande parte pensa que é algo ambiental. Isso. Porque me rotularam, né, como ambientalista. É engraçado que eu não falo sem falsa modéstia, né? Eu fiz a fazenda, tá, mais produtiva do Pará. Não estou falando em quantidade de produção, mas estou falando em produção por hectare. E porcentagem ali pelo... Tá certo, em produção por hectare. Porque não é porque eu sou melhor, é porque esse é o meu desejo, esse é o meu foco. Uhum. Porém, eu tive um insucesso financeiro com isso. Justamente porque eu não fiz uma fazenda planejada. Tá? Não fazendo uma fazenda planejada, eu vou falar para você uma das coisas mais importantes que você está fazendo da fazenda planejada. Se você for lá, acho que eu já falei isso para você, mas eu vou repetir aqui ao vivo e a cores. Se você for em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, do 28 ao 30, vai falar assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essas palavras, fecha aspas, essas palavras que eu acabei de falar, elas são de Jesus. Foi Jesus que falou isso, não sou eu, não. Então, o que acontece? Sem planejamento, tá? Sem a fazenda planejada, nada vai dar certo. Nada na sua vida vai dar certo. Então, eu pequei, tá? Em não ter feito um planejamento antes. Mas todo o meu foco era em aumentar produtividade. Todo o meu trabalho sempre foi voltado nisso aí, em aumento de produtividade e tal. Então, na intensificação, que é uma maravilha, tá? É um negócio muito bom, porém, ele demanda muito mais dinheiro. E as pessoas ficam preocupadas achando que o dinheiro que precisa para a intensificação é dinheiro de adubo. Não é. Entendeu? Como diz um professor, Moacir Corsi, que é um fantástico, e o professor Moacir fala o seguinte: o adubo é só o rasto da onça. A onça mesmo é a quantidade de boi que você precisa. Porque quando normalmente as fazendas, elas estão trabalhando aí com uma cabeça por hectare. Então, o dinheiro para comprar uma cabeça por hectare, qualquer bolso que você pegar do Rodrigão aí, tem o dinheiro de você comprar uma cabeça de boi. Mas quando você intensifica, dependendo do nível da intensificação, você vai para 8, vai para 10. Sim. Aí o dinheiro de 10 cabeças, aí o Rodrigão já vai ter que ir no banco. Então, não tem já no bolso mais, você entendeu? Vai ter que ir no banco. Então, uma cabeça, vamos falar de bezerro aí, custa algo em torno de R$3.000, então é fácil. Mas 10 já é R$30.000. O adubo é 4.000 que você vai gastar para poder fazer. Então não é o adubo que é o problema. O problema é o tanto de gado que você tem que colocar. Então essa conta, ela precisa ser muito bem feita. Outra coisa é o seguinte: o adubo, tá? Eu costumo dizer, né, o químico, e você tem que tomar cuidado, porque ele é viciante, né? O químico não é fácil, né? Eu falo que eu fui dependente químico. O Supercria Regenerativa está me tirando dessa dependência.
Tá? Eu era dependente químico. Para mim, eu tinha que adubar, eu tinha que fazer isso. A pessoa, se for só um corte lá, falando que eu sou dependente químico, né? Então, então no químico, o resultado é muito rápido. Ou seja, eu adubo e eu coloco 5 cabeças, 6 cabeças. É só colocar. Mas o que acontece? Você tem que ter, quando você faz isso, você aumenta muito a velocidade do negócio. Sim. O crescimento do capim é muito rápido. E aí você não está preparado para manejar esse pasto ou para colher esse tanto de pasto que você produz da noite para o dia. Então você perde muito naquilo. Perde pasto, ou seja, você aduba e perde. Aí o negócio começa a ficar muito caro. Sim. Já no supercria, né, no regenerativo, ele é um negócio devagar, paulatino. Então dá para você ir aprendendo com o negócio e ir crescendo, e manejando. Os pastos não crescem da noite para o dia. Por isso não é milagre. Por isso que uma pessoa que saiu do nada, ele vai dar conta de manejar. Entendi. Porque no intensificado, você mede a produção de capim hoje, aí você tem uma noção, daqui 3 dias, aquilo está 3, 4 vezes mais do que aquilo que você fez. No regenerativo, né, principalmente que nós pegamos nas terras mais cansadas, não muda nada. Então você começa a planejar, a pessoa consegue mexer com aquilo, ela consegue trabalhar, é um negócio mais devagar. E você não tem a necessidade de capital muito grande para aumentar estoque de gado muito rápido. Então, esse é um ponto positivo, né, do regenerativo, que ajuda muito a gente. Você fazer a mão de obra, você aprender com o negócio, você ir melhorando devagar o processo. Então, você tem um tempo, você tem mais tempo. Mauro, é o seguinte, você foi 250 hectares, né? Esse é o primeiro piquete lá que vocês estão fazendo, implantando, né? Eu acho que é 217 para óleo. Certo, mais ou menos. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo desse projeto? Vamos supor, com 5 anos, não sei qual o tamanho desse projeto em termos de tempo, 5, 10 anos, chegar no ápice dessa área. O que você pretende de volume por hectare? O que você pretende? Olha, deixa eu te falar. Por exemplo, aí a gente vai ver 2 diferenças, né? Estou comparando o intensificado com o regenerativo, tá? Ou seja, no intensificado, o que a gente faz? Quanto mais a gente fica na mesma área, mais a gente dá condições para ela para aumentar a taxa de lotação nela, tá? O regenerativo, o que eu quero fazer? Cada ano que passar, eu quero aumentar o tamanho da área. Tá certo? Porque eu acredito muito, né, e tem mostrado para nós muito, o resultado tem sido muito bom. E como a demanda por investimento é muito pequena, para você começar, então eu quero aumentar o tamanho da área. Para poder chegar, eu vou te falar os números assim desenhados na minha cabeça, para Fazenda Tijuco, igual eu te falei, é uma área de 4.500 hectares de área de produção, né? São 9.000 área total, ela tem 50% de reserva. Então, esses números é o seguinte, dos 4.500, 20% dessa área é para a produção de comida. Tá? Só a produção de comida, ou seja, silagem, para poder melhorar a minha vontade, trabalhar plantando, fazendo um pouco de agricultura, milho, porque eu vou necessitar desse produto, né? Então, eu gosto muito, a agricultura, ela me ensinou muito e ensina muito, então é um negócio que eu não quero ficar longe, não. Então, a ideia, mais 20% é para produzir comida, ou seja, em forma de silagem, em forma de feno, é comida para o período seco. Sim. Tá? Isso é outra coisa que a gente tem que mudar na nossa cabeça, que precisa de produzir comida. Você tem que ter comida. Tá? Então, 20% da área é para produção de comida. 10% da área é para ser intensificada para poder trabalhar com os machos. Tá? E 70% dessa área é para trabalhar com fêmea.
O número que eu quero chegar são de 3 vacas por hectare. 3 matrizes por hectare. Tá? Esse é o número que eu quero chegar. Então, eu vou fazendo 2 coisas, né? A mesma área ali, esses 210, 20 hectares ali, cada ano que passa, eu acho que ela vai melhorando a qualidade, né? Para poder ir aumentando. Eu não sei, eu não consigo te falar em quanto tempo que eu vou conseguir sair das 2. Nós estamos quase com 2. Me assustou muito porque ela trabalhava com 0,8. Sim. E na hora que a gente começou a manejar bem manejado, ela começou a caber 1,8 vacas. Eu não conto vaca e bezerro, conto a vaca. O bezerro é da vaca. Sim. Tá certo? O bezerro é da vaca. Eu não conto 2 cabeças, uma vaca e um bezerro, eu não conto 2 cabeças, eu conto uma vaca e essa vaca é parida, ela tem um bezerro. E a partir, né, por exemplo, já tem vaca lá que nesse mês ela é a vaca, o bezerro mamando e outro dentro da barriga. Sim. E é isso que a gente tem que procurar. Como que eu quero trazer 3 vacas? 3 matrizes, né? Ou seja, 3 ventres. Sim. E o que eu estou querendo, na questão de cria, o que faz cria é ventre. É ventre que produz bezerro. Então, o que nós estamos fazendo? Com isso, nós estamos rejuvenescendo o rebanho. Ou seja, esse ano, eu ainda não tenho esses números, mas posso te passar a partir do dia 31 de janeiro. E, por exemplo, nós desafiamos as novilhas, as bezerras de 12 a 15 meses, elas foram inseminadas. Então, o que é isso? Ela começa a ficar muito mais leve. Ou seja, eu tenho ventre que pesa 600 quilos, mas eu vou ter ventre que pesa 300. E o que eu vou sempre dar mais para esses ventres mais leves? Porque eles me dão um bezerro e na mesma área cabe mais ventre, né? Porque é engraçado que o boi, né, o animal bovino, ele come percentualmente ao peso dele. Sim. Mas ele não produz percentualmente ao peso dele. Verdade. Não tem essa ligação, porque ele é mais pesado, ele vai te produzir um bezerro mais pesado. Não tem isso. Mas tem que ela é mais pesada, ela vai comer mais do que uma mais leve. Essa correlação, ela existe. Então, o que nós queremos fazer? Diminuir, ou seja, deixar o gado mais leve, não diminuindo raça para poder botar animais piores porque são menores. Não, melhorando raça, melhorando a fertilidade, ou seja, trazendo animais mais jovens para o rebanho. Sim. Nós colocamos, desafiar os animais mais jovens. Então, aí a gente consegue fazer no mesmo rebanho, a mesma quantidade de animais, nós colocarmos uma quantidade de ventre maior. Entendi. Se você for ver a média nacional, tá? Uma fazenda de vaca, tá? Fazenda que só de cria, só 40% do rebanho está em reprodução. Então, nós queremos mudar isso para 80%, quiçá 90% do rebanho já está em reprodução. Como que faz isso? Só trazer os animais mais jovens para entrar em reprodução. Sim. Então, isso demanda de comida e demanda de higiene. A gente tem que fazer essas 2 coisas, né? Melhorar o gen e aumentar e melhorar muito a comida. Então, para essa comida, o que acontece? No período seco, eu tenho que ter comida de qualidade. Sim. Entendeu? Eu não posso faltar comida no período seco. Esse é um grande pecado da pecuária brasileira, principalmente a pecuária de cria. Esse é um grande pecado dela. Então, aí a gente está fazendo isso. Então, o que eu quero? Trabalhar nas áreas, 70% da área da propriedade é regenerativo. Sim. E aí a gente chegar, aí esse é o final lá, tá? Chegar a 3 matrizes por hectare, tá certo? E 10% da área ser intensificada só para os machos, desmamou, entra nisso aí, e aí a gente engorda e mata.
e 20% da área é na produção de comida para poder ter essa quantidade. Por exemplo, eu só tenho 3 matrizes, né, por hectare. Se chegar no verão, eu tiver comida para poder sustentar elas. Sim. Se não tiver... E comida barata, não estou falando em silagem de milho. Sim. Você entendeu? Não que seja ruim, de jeito nenhum, tá? Mas é cara. Eu estou falando em silagem de capim. Coisa que Agora, se eu produzir milho, se eu produzir soja, o capim é subproduto dessas áreas. Sim. Ele vem de graça. Ele vem só pelo custo da colheita. Entendeu? Então viabiliza demais o negócio. O ciclo, né? Maurão, muito interessante. Maurão, nós é bom de prosa. Se deixar, a gente fica aqui por muito, muito tempo. Eu queria me convidar para poder continuar essa conversa na Fazenda Tijuco, a gente poder estar lá perto, fazer um material lá, levar informação para a turma. Então está feito o desafio, não é nem convite, está feito o desafio para você ir para lá e aí a gente fazer realmente umas filmagens, umas coisas para poder levar mais esse conhecimento para as pessoas. Vamos agendar aí, colocar uma data. Vamos, isso aí tem que ter desse jeito mesmo, colocar a data e esperar chegar. Isso, e aí a gente vai lá e faz esse trabalho. Não, fechou. Tá bom? Nós podemos levar mais pecuarista, pessoas do Fazenda Planejada, né? Nós podemos levar o Arlindão, que o Arlindão está trabalhando lá conosco. Show, vamos. Nessa questão do coisa, mas o Fazenda Planejada, ele deveria conversar um pouco mais com o Antônio Schacker. Sim. Não, vamos tentar estreitar isso aí pra gente conversar. Pois eu acho que ele deveria ser um conselheiro da Fazenda Planejada. Com certeza, me ajuda a fazer essa ponte aí, com certeza ele vai ser um parceiro aqui pra gente poder estar mostrando o Fazenda Planejada junto com o Fazenda Regenerativa. Eu te ajudo na hora. Na verdade é o seguinte, a Fazenda Planejada, ela é o guarda-chuva de tudo. Sim. As outras estão debaixo. Porque você não faz Fazenda Regenerativa, Supercria, sem ter um planejamento. Com certeza. Não faça isso, ninguém faça isso. Vai lá, lê na Bíblia lá, em Lucas, do capítulo 14, no versículo 28 a 30, você vai ver Jesus falando para você planejar, moço. Não sou eu, não. Não é o Fraola, não, é Jesus. Isso já vem. Isso já vem de. Eu sou da Bíblia, né? Já vem. Então, basta a pessoa mentalizar, né? Mudar a mentalidade, não o sistema. Mudar a mentalidade que o sistema vai vir com o tempo, isso é normal. Então, mas eu estou à disposição para a gente poder realmente passar para mais pessoas, né? Isso. Pode contar. Abrir esse canal, usar esse canal do Rural Book aí, que é o canal mais famoso. Com certeza. Com certeza. Pode contar. Você tem canal aberto, você tem a senha aqui para entrar, pode ficar à vontade e vamos marcar. Vamos tentar estreitar isso aí o dia que o Arlindo for lá, a gente poder ir também, a gente poder juntar esses 3 pontos aí, que já é mais gente também. A gente faz fazer o seguinte, vou chamar no privado para poder a gente reforçar esse negócio dessa data, porque aí eu tenho que ver com o Arlindo quando que ele vai estar lá. Tá? Fechou, pode ir. E aí posso ver também se vai ter alguma visita do pessoal do Integra próximo, então aí que você vai lá, faz junto com eles. Excelente. Mas nós vamos marcar isso aí. Excelente. Então, tá aí, moçada, vocês estão vendo o compromisso marcado aqui, gravado ao vivo, então é o seguinte... Pode contar aqui que em breve a gente vai acabar essa conversa vai acabar lá na Fazenda Tijuco e mostrar todo o sistema, junto com essa turma toda, esses conselheiros. E tá vendo aí, Fazenda Planejada só agregando pessoas também, agregando Fazenda Regenerativa, Supercria e assim vai. Mauro, é sempre um prazer ter você aqui comigo, presencial, virtual, e obrigado mesmo, pode contar. Igual eu falei aqui, você tem a senha do canal, é só me ligar, falar, Rodrigo, quer falar tal coisa. Você me liga e a gente abre a janela e pronto. Pois é, esse próprio cara, né, chamado Jesus, ele tem uma fala dele também, que ele fala, onde estiver 2 ou mais sentados, conversando, falando, eu estarei lá. Com certeza. Ou seja, o que é esse Jesus? É uma mente terceira, ou seja, se nós somos 2,
né, quando a gente passa a ser 2 ou 3, entra essa mente, Sim. que é a mente de Jesus, para poder crescer e potencializar aquilo que a gente está falando. Você entendeu? Então, nós precisamos, por isso que essa união, a gente falar, a gente trocar ideia, e para isso eu te parabenizo, né, pelo seu trabalho, que é o trabalho de levar conhecimento para as pessoas. Né? Então, com todas essas pessoas que você junto, o Iberville, né, você já fez também com ele, e com vários outros que você já fez, isso é um trabalho de crescimento, né, porque são 2 mentes, 3 mentes, e todas essas mentes, quando elas se juntam, é por causa de Cristo que tem essa explosão de ideias e de conhecimento. A multiplicação, isso é exponencial. Não, com certeza. E Maurão, e só para falar de você aqui também um pouquinho, eu sou seu fã, eu já te falei que você foi o meu primeiro conselheiro que eu chamei aqui, e tá com você presencialmente ou virtual é realmente conhecimento, sua experiência toda, até mesmo você até falou seus altos e baixos, isso aí é um ensinamento pra gente, que a gente poder aprender com isso aí, e você não, como vamos supor, você não desiste nunca, tá sempre com os novos projetos, novas informações, e isso aí para mim é um aprendizado que eu venho aprendendo, e a gente aprende com os erros dos outros, os acertos também, e você é um cara que eu me espelho muito também. Obrigado por tudo. Eu te agradeço muito você estar me falando isso, e na verdade isso vira uma fonte, né, de carregar as baterias quando a gente está fazendo isso. Dos conselhos que meu pai me deu, e fica aqui, né, só para poder a gente fechar, meu pai, quando eu era jovem, bem jovem, rapaz aí de 15, 16 anos, então, quando você está nessa fase, você está conquistando o mundo, muita gente, e coisa, e meu pai tinha muito medo, né, com questão de companhia, né, com quem que você vai andar e tal, e ele via aquele tanto de companhia, tanto de gente, e ele sabia que a maioria eu não deveria estar acompanhando, eram poucos ali que eu deveria estar. Então, meu pai queria me ensinar a selecionar aquilo, né? Então, ele falou: meu filho, faz o seguinte, rapaz, fica pobre aí por 15 dias, fica sem dinheiro, sem nada, não dá nada para oferecer para essas pessoas, porque aí você vai ver quantos vão ficar do teu lado. Sim. E aí você vai saber quem são seus verdadeiros amigos. Eu não acreditei naquilo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe mais do que todo mundo, pelo menos eu achava, né? Eu sabia mais que o meu pai e tal. Não fiz. Mas a vida fez isso acontecer comigo. Sim. Né? Então, a vida, eu passei por, como você falou, altos e baixos, mas eu passei por baixos muito baixos. E o último período, todos eles, tá? Sim. Mas tiveram 2 períodos na minha vida que foram muito baixos. Que eu perdi tudo que eu tinha, que eu voltei na lona, que eu voltei a zero. E o segundo período que isso aconteceu, eu poderia ter saído de boa, no sentido de que, rapaz, eu tinha pessoas, né, da minha família, né, da família da minha esposa, que estão muito bem, e eu falava: não, eu vou continuar aqui, eu sou ricão do mesmo jeito e tal. Mas eu falei: rapaz, eu vou obedecer aquilo que meu pai me falou, e agora eu não vou fingir, né, agora eu vou só viver a minha realidade. Então eu fiquei pelado, fiquei sem nada. E aí eu comecei a ver pessoas, né, do meu lado, para sumir. Sim. Tinha gente que falava que eu era o cara, que eu era bom pra caramba. Esses caras, quando me apresentavam para outra pessoa, rapaz, se botasse um alfinete em mim, eu não voltava nunca mais, porque eu explodia e ficava voando igual um balão, de tão inchado, porque o cara me apresentava de uma maneira. E esse cara, o dia que eu contei para ele a minha verdadeira situação, ele nunca mais me ligou, nem para falar oi. Sumiu. Ou seja, aquele cara, ele tinha interesse porque ele achava que eu era
só tinha dinheiro. Sim. Na verdade, quando eu perdi o dinheiro, eu ganhei muita experiência. Isso era outra coisa que meu pai me falava, que era o seguinte, ele falava, meu filho, eu estou pelejando para te ensinar de graça. E você quer pagar para aprender. E você vai pagar muito caro. Eu não acreditei, agora já 2 vezes, né? Então nessa última vez eu paguei de novo para poder aprender. Aí quando eu paguei para poder aprender, paguei caro. Paguei tudo, eu fiquei sem nada. E aí eu fui ver, então as pessoas, né, que me falavam que eu era o bicho, no outro dia que eu contei para esse cara como é que eu estava, ele sumiu. E daquilo, do meu aprendizado, eu fiquei muito melhor. Então se ele falava que eu era bom para isso, eu fiquei muito melhor. Eu só fiquei sem dinheiro. Sim. Isso eu não fiquei burro. Isso, lógico. Eu não fiquei sem experiência, eu fiquei com mais experiência. Sem dinheiro, porque eu paguei, eu comprei essa experiência que eu tenho, eu comprei e paguei, é caro nela. Mas as pessoas, né, não a todas, mas tem pessoas que não acreditam em você, acreditam naquilo que você tem. Sim. São as pessoas que só acreditam em dinheiro. Então aí elas acreditam naquilo que você tem, elas não acreditam naquilo que você é. Sim, sim. Então essas foi uma das coisas que eu aprendi e está tudo certo. É só você saber quem é quem. Só se adequar, né? E aí não adianta você chatear. Sim. É você colocar aquela pessoa no seu quadro ali de amizade, de relacionamento, no devido lugar dela. Ó, esse aqui, ele só fica meu amigo se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, ele não vai ser nada do meu lado, não. Olha, você coloca lá, tá tudo certo, eu não vou brigar com ele, não vou fazer nada, porque aquilo que ele acredita que eu vou mudar, não, eu toco meu barco. Mas eu tive pessoas, muitas, mas pessoas como você, que nunca mudaram. Sim. Porque era diferente, você não estava de olho naquilo que eu tinha, você estava de olho naquilo que eu era, ou naquilo que eu sou, não é naquilo que eu tenho. Mas isso é igual você falou, você pagou caro, mas são os aprendizados da vida, né? A gente vai aprendendo com o tempo, o pai tenta enfiar na cabeça da gente quando é mais novo, mas não é de jeito nenhum. Existe pessoas mais maduras, né? Já nasce maduro, já começa a aprender desde cedo. Existe umas que tem que aprender mais tarde. E aí vai, é de pessoa para pessoa. Que não aprende nunca. Por 2 vezes, esse cara, e como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. E tem uns caras que é umas 2, 3 encadernação também para poder melhorar. Né? Pois é. Aí vira best-seller, né? O cara não vai ser a primeira edição. Tem 2. Eu mesmo já estou na 2ª edição. Não, mas é isso aí. Mas é o tal negócio, é a evolução, né? A gente aprender a evoluir. Isso aí, eu falo que a vida da gente é uma evolução. A gente evolui a cada dia. O duro é quando você está fazendo, repetindo a mesma coisa e não evoluindo nada, né? Você fica só repetindo. Então, quando você começa a saber evoluir, não, peraí, isso aqui eu não posso fazer mais porque eu fiz ali atrás e deu errado. Então, peraí, eu vou por esse lado e tal, e achando o caminho certo. E isso aí. Mas, Maurão, brigadão mais uma vez, uma conversa riquíssima aqui. Espero que todas... Eu que te agradeço. Não vai fazer o corte lá que eu sou dependente. É isso. Eu ia até brincar com você, só não pode ser dependente químico, né? Não faz o corte lá, não. Rapaz, depois de velho, vai fazer essa surpresa. Ainda tem essa anarquia ainda, como o homem mexeu. Pois é, não vai fazer esse corte não, tá? Mas, moçada, então... Muito obrigado. Eu também sou um admirador do seu trabalho. E eu acho você top. Você começou em um negócio que ninguém acreditava. O regenerativo, ela fala qualquer coisa, valia, eu sei, um blogueiro, não sei o quê. Então, não é fácil, né, fazer essas coisas, começar igual você começou, você sabe da sua carreira o que é, mas não tem nada que aguenta um desejo ardente, uma fé inabalável e uma persistência de jumento. Com certeza. É isso aí. Tem nada que aguenta, não tem nada que resiste isso aí. Show de bola. Tá aí, moçada, foi uma conversa aqui, falando de tudo aqui, até de rasgação de seda, de regenerativo, de tudo. Maurão, mais uma vez, muito obrigado e te espero no PV para a gente poder marcar nosso próximo encontro. Tá feito.
Aquele abraço. Fica com Deus. Grande abraço. Obrigado, viu? Obrigado por tudo, Rodrigo. Valeu, tamo junto.